Olá, pessoal! Hoje vou contar uma história incrível que vai mexer com suas emoções. É sobre um homem chamado Jefté, um verdadeiro guerreiro que enfrentou desafios imensos e teve que tomar decisões que mudaram sua vida para sempre. Imaginem só, Jefté nasceu em circunstâncias nada favoráveis. Filho de uma mulher prostituta, foi rejeitado pelos próprios irmãos e expulso de casa. Mas sabem o que é mais impressionante? Em vez de se entregar ao ressentimento, ele transformou sua dor em força. Na terra de Tob, Jefté se tornou um líder nato. Homens valorosos se juntaram a ele e sua fama como guerreiro se espalhou. Mas a vida tem dessas reviravoltas, não é mesmo? Quando os amonitas começaram a guerrear contra Israel, adivinhem quem o povo procurou? Exatamente, Jefté. Aqueles mesmos que o rejeitaram vieram implorar por sua ajuda. E aqui está uma lição poderosa. Jefté não guardou rancor. Ele aceitou liderar seu povo, mas com uma condição. Se vencesse, seria reconhecido como líder legítimo. Antes de partir para a batalha, Jefté tentou a diplomacia. Enviou mensageiros aos amonitas, demonstrando que era um homem de paz antes de ser um guerreiro. Mas quando a guerra se tornou inevitável, ele fez algo que mudaria tudo: um voto ao Senhor. Ele prometeu que, se voltasse vitorioso, ofereceria em holocausto o primeiro que saísse de sua casa para encontrá-lo. Parece uma promessa impensada, não é? Mas Jefté estava tão determinado que não mediu as possíveis consequências. E aconteceu. Jefté venceu a batalha de forma espetacular. Os amonitas foram derrotados em 20 cidades. Foi uma vitória histórica para Israel. Mas, ao retornar para casa, que momento devastador! Sua única filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando tamboril. Imaginem a dor desse pai. O desespero ao ver sua amada filha sendo justamente quem primeiro o recebeu. Jefté rasgou suas vestes em angústia, mas sua filha, nossa, que exemplo de nobreza! Ela mesma incentivou o pai a cumprir seu voto, pedindo apenas 2 meses para lamentar sua juventude com as amigas. Esta história nos ensina tanto sobre honra, compromisso e as consequências de nossas promessas. Nos faz refletir sobre como devemos pensar bem antes de fazer votos, especialmente diante de Deus. Jefté nos mostra que podemos superar rejeição e adversidades, que o perdão é mais poderoso que o ressentimento, e que nossas palavras têm poder tanto para construir quanto para nos atar a compromissos difíceis. E você, já parou para pensar sobre os votos que faz? Sobre como suas promessas podem afetar não só sua vida, mas a de outros? Deixe nos comentários sua reflexão sobre esta história impressionante. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias bíblicas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre superação e compromisso. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história inspiradora da Bíblia. Fiquem com Deus. Você já imaginou como seria ter sua vida completamente transformada em um piscar de olhos? É exatamente isso que aconteceu com Jefté, uma das histórias mais fascinantes e surpreendentes da Bíblia. Olá, meus amigos. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que vai mexer com seu coração e fazer você repensar sobre destino, superação e propósito. Jefté nasceu em circunstâncias que muitos considerariam vergonhosas. Filho de uma prostituta, foi rejeitado por seus meio-irmãos e expulso de casa. Mas sabe aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas? Pois é, a história dele é a prova viva disso. Imagina só, esse homem que foi expulso de casa acabou se tornando um guerreiro valente e um líder respeitado. E quando seu povo, os mesmos que o rejeitaram, estava desesperado por causa dos amonitas, quem eles procuraram? Exatamente Jefté. É incrível como a vida dá voltas, não é mesmo? Aquele que foi rejeitado se tornou o salvador do seu povo. Mas a história não para por aí.
Jefté fez um voto a Deus, prometendo que se vencesse a batalha, ofereceria em holocausto a primeira pessoa que saísse de sua casa para recebê-lo. E aqui vem a parte mais comovente dessa história. Quando ele voltou vitorioso, quem saiu para recebê-lo? Sua única filha, dançando e tocando tamboril. Consegue imaginar a dor no coração desse pai. Mas o que mais impressiona não é apenas a tragédia dessa promessa, mas a integridade tanto de Jefté quanto de sua filha. Ela, ao saber do voto, aceitou seu destino com uma dignidade extraordinária, pedindo apenas 2 meses para lamentar sua juventude nas montanhas com suas amigas. Esta história nos ensina lições profundas sobre fé, integridade e as consequências de nossas palavras. Jefté nos mostra que não importa de onde viemos, mas sim para onde vamos e como lidamos com as circunstâncias que a vida nos apresenta. Ele era o rejeitado que se tornou juiz de Israel, o marginalizado que se transformou em líder, o exemplo vivo de que Deus pode usar qualquer pessoa para seus propósitos, independentemente de seu passado ou origem. E sabe o que é mais incrível? Esta história continua relevante até hoje. Quantos de nós já não nos sentimos rejeitados ou inadequados em algum momento? Quantos de nós já não enfrentamos situações que pareciam não ter saída? A história de Jefté nos lembra que a redenção é possível, que o passado não determina nosso futuro e que Deus pode transformar nossas maiores fraquezas em nossa maior força. Mas também nos alerta sobre o poder de nossas palavras e promessas. Às vezes, no calor do momento, fazemos votos sem pensar nas consequências. A história de Jefté nos ensina a sermos prudentes com nossas palavras e a pensarmos bem antes de fazer promessas. E você, já parou para pensar em como sua própria história pode ser transformada? Como suas circunstâncias atuais, por mais difíceis que pareçam, podem ser o começo de algo extraordinário? Imagina só nascer e já ser rejeitado pela própria família. Foi exatamente isso que aconteceu com Jefté. Ele era filho de uma mulher prostituta e seus meio-irmãos o expulsaram de casa, dizendo que ele não merecia herdar nada do pai deles. Duro, não é? Mas sabe o que é mais interessante? Em vez de se entregar ao ressentimento e amargura, Jefté escolheu um caminho diferente. Ele foi para a terra de Tobi e, mesmo sendo um rejeitado, desenvolveu suas habilidades como guerreiro e líder. As pessoas começaram a segui-lo, reconhecendo seu valor e capacidade. E aqui vem a primeira lição poderosa. Suas circunstâncias não definem seu destino. Quando todos diziam não para Jefté, ele disse sim para si mesmo. Agora, prepare-se para a reviravolta. Aqueles mesmos irmãos que o rejeitaram vieram pedir sua ajuda. Israel estava sendo atacado pelos amonitas, e adivinha quem eles procuraram? Exatamente Jefté. O rejeitado se tornou a esperança de uma nação. Mas Jefté não era bobo. Antes de aceitar o pedido, ele negociou sua posição. Ele disse: "Vocês me expulsaram e agora voltam porque precisam de mim? Se eu lutar por vocês e vencer, serei o líder de vocês." E eles concordaram. Aqui temos outra lição valiosa. Às vezes, aqueles que te rejeitaram no passado serão os mesmos que precisarão de você no futuro. A questão é, como você vai reagir quando esse momento chegar? Jefté não agiu com vingança. Em vez disso, ele usou sua posição para servir seu povo. Ele tentou primeiro resolver o conflito diplomaticamente, enviando mensageiros ao rei dos amonitas. Quando a diplomacia falhou, ele liderou Israel para uma vitória impressionante. Mas a história não para por aí. Jefté fez um voto precipitado a Deus, prometendo sacrificar a primeira coisa que saísse de sua casa para recebê-lo após a vitória. Tragicamente, foi sua única filha quem saiu para celebrar seu retorno. Esta parte da história nos ensina sobre a importância de pensar bem antes de fazer promessas e sobre como lidar com as consequências de nossas decisões.
Mesmo em meio à dor, Jefté manteve sua palavra, embora isso tenha lhe custado muito. O que podemos aprender com tudo isso? Primeiro, que nossa origem não determina nosso destino. Segundo, que o caráter se revela nas adversidades. Terceiro, que o perdão é mais poderoso que a vingança. E quarto, que nossas decisões têm consequências que precisamos estar preparados para enfrentar. A história de Jefté nos mostra que podemos transformar rejeição em aceitação, fracasso em sucesso e tragédia em vitória. Não importa o que você está enfrentando hoje, lembre-se, assim como Jefté, você pode reescrever sua história. Se você está passando por um momento difícil, saiba que sua história não termina aqui. Você pode ser como Jefté e transformar seus obstáculos em oportunidades. Sua rejeição pode se tornar sua maior plataforma de influência. Antes de encerrar, quero te fazer um convite. Compartilhe nos comentários uma situação difícil que você conseguiu transformar em vitória. Sua história pode inspirar alguém que está precisando de esperança hoje. Se esse conteúdo tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais mensagens como esta. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, sua história ainda não acabou. O melhor está por vir.